Tomar café realmente é uma boa ideia para aumentar foco, energia e concentração? Ou é um tiro no pé da sua produtividade e da sua saúde? Com tantas opiniões e experiências diferentes por aí, vamos finalmente entender como é que funciona a droga mais utilizada do mundo, a cafeína. Cafeína é de fato a droga mais utilizada do mundo, com cerca de 90% da população adulta fazendo uso dela diariamente. Os seus efeitos são bem conhecidos, fazer a gente se sentir mais acordado e com mais energia, porém também existem diversas considerações com relação à cafeína. Perda de sono, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, ansiedade e má absorção de alguns nutrientes. Como pode um composto tão comum, presente nas bebidas preferidas ao redor do mundo, ter opiniões e experiências tão diferentes uma das outras? Como tudo que envolve o cérebro, as explicações são um pouco complexas, mas nesse vídeo aqui tudo vai fazer sentido para você, finalmente. A gente vai ver os principais efeitos da cafeína e como é que você pode fazer para colher esses benefícios sem cair nas armadilhas. Aqui a gente está falando da cafeína, o composto, não necessariamente só do café, a bebida. O chá, por exemplo, da planta Camellia sinensis, que faz o chá branco, o chá verde e o chá preto, também contém uma boa quantidade de café e é uma das bebidas mais preferidas do mundo inteiro que contém cafeína. Outras bebidas como erva mate, guaraná e cacau também podem conter cafeína em diferentes doses. A gente vai falar de dosagem mais pra frente. O café e o chá, que são as principais bebidas que contêm cafeína, são bebidas saudáveis em si, independente de conter cafeína ou não. Essas duas bebidas são as duas maiores fontes de antioxidantes de grande parte da população e seu consumo está correlacionado com melhor qualidade de vida. Erva mate, cacau e guaraná, na sua forma natural, também são considerados saudáveis. Agora, refrigerantes e outras formas sintéticas de cafeína, como pílulas, suplementos e remédios, não são considerados saudáveis por si só. Os efeitos benéficos da cafeína são muito bem estudados, com um nível de evidência muito altos nas pesquisas científicas. Alguns dos principais efeitos são esses. A cafeína consegue aumentar a nossa energia mental e melhorar o nosso foco e atenção. A cafeína reduz o nosso cansaço, bloqueando uma molécula chamada adenosina, que é um subproduto de sinapses neurais que acumula no cérebro e nos faz sentir cansado. A cafeína também aumenta a noradrenalina e a dopamina presente no cérebro e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, a nossa área racional do cérebro. A cafeína também melhora o nosso desempenho físico. Ela reduz a percepção de esforço no exercício, mobiliza melhor tanto gordura quanto glicogênio para a contração muscular, reduz a fadiga muscular e acelera a recuperação. A cafeína ou as bebidas que contêm cafeína podem também ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência. Essas bebidas agem contra o dano inflamatório e oxidativo que está presente na progressão dessas doenças. E a boa notícia é que a maioria das pessoas pode ter esses benefícios se prestar atenção em 4 pontos específicos sobre o consumo de cafeína. Se você não for estratégico e não prestar atenção em algum desses 4 pontos, você pode cair em algumas armadilhas que a cafeína tem. A cafeína pode causar insônia ou atrapalhar seriamente a qualidade do seu sono, mesmo que você consiga cair no sono depois de tomar café. A cafeína também pode acentuar uma sensação de ansiedade e agravar problemas de ansiedade para quem já tem eles. A cafeína também pode ter efeitos físicos desagradáveis, como dores de cabeça, náusea, diarreia, refluxo, entre muitos outros. E, querendo ou não, a cafeína pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes da nossa dieta. Então, para a gente se blindar desses problemas, a gente tem que prestar atenção em 4 pontos. O primeiro ponto é a nossa bioindividualidade. A metabolização e a sinalização de cafeína no nosso corpo e nosso cérebro é mediado por algumas enzimas. A produção dessas enzimas é codificada pelos nossos genes, ou seja, a velocidade que a cafeína está sendo metabolizada no nosso sistema e a sensibilidade que nós temos a essa cafeína depende de 2 genes específicos no nosso corpo, o CYP1A2 e o ADORA2A. Se você tem pouca sensibilidade e metaboliza a cafeína rápido, você pode tomar uma dose maior sem ter prejuízos. Agora, se você for mais sensível e metabolizar a cafeína mais devagar, você tem que tomar mais cuidado. Para observar isso, a gente pode olhar para a nossa individualidade fisiológica, principalmente como que o nosso sistema cardiovascular e gastrointestinal reage à cafeína, se o seu batimento cardíaco acelera, se você tem náuseas, se você tem desconforto abdominal, isso todos são sinais importantes. E a nossa individualidade psicológica, como que você lida psicologicamente com o efeito da cafeína? Você fica ansioso, você fica mais focado, te afeta, não te
afeta e a qualidade do seu sono. A melhor maneira de saber se a cafeína realmente é boa para você ou tá te fazendo mal é consultando um profissional, mas a autoobservação já dá grandes passos para você entender a sua individualidade com relação à cafeína. O segundo ponto para prestar atenção é o timing. Quando você toma a sua cafeína é fundamental. A cafeína pode ficar no seu sistema de forma significativa por até 12 horas, então proteja o seu sono. Esse é o ponto principal de atenção com relação ao timing do consumo de cafeína. Para a maioria de nós, consumir cafeína depois de 1 ou 2 horas da tarde já pode estar afetando negativamente o nosso sono. Então seria melhor você deixar o seu consumo de cafeína exclusivamente para a parte da manhã, mas não tão cedo. Existe alguma evidência para respaldar a hipótese de que tomar cafeína muito cedo, logo de manhã, logo que você acorda, pode atrapalhar a produção natural do seu cortisol e a liberação da adenosina que ainda está presente no seu cérebro. Então esperar entre 1 e 2 horas depois de acordar para tomar o seu primeiro café pode ser mais interessante. A cafeína também pode diminuir a absorção de alguns nutrientes, como cálcio e ferro, se ela for consumida muito perto da refeição. Porém, um estudo mostrou que se você consome cafeína 1 hora antes ou 1 hora depois dessa refeição, você não tem prejuízo de absorção desses nutrientes. Uma dica bônus é que se você consome vitamina C junto com uma refeição rica em ferro, a absorção desse ferro melhora. O terceiro ponto com relação ao bom consumo da cafeína é a dosagem. Doses de até 400 mg por dia são geralmente consideradas saudáveis. Isso não quer dizer que isso é uma dose pequena e nem moderada. Uma dose diária de mais ou menos 200 mg já seria considerado mais diário. Para ser mais específico, você pode mirar para uma dose de 3 mg por quilo de peso corporal por dia. A maioria dos efeitos psicoativos adversos, como ansiedade, nervosismo, perda de foco, tudo isso pode ser contrariado tomando uma dose menor de cafeína. Você precisa testar para entender que tipo de dose causa que efeito em você, já que a nossa resposta é tão individualizada. Em termos práticos, uma xícara de café pode variar muito em quantidade de cafeína, dependendo do grão, da torra, da moagem e do preparo daquela bebida. Mesma coisa com o chá, com a erva mate, com o cacau, com todos os tipos de plantas que têm cafeína. Mas em geral, como aproximação, 100 ml de café tem entre 40 e 80 mg de cafeína e cada 100 ml de chá preto tem entre 15 e 60 mg de cafeína. Eu vou deixar aqui também mais algumas dosagens de bebidas comuns para você dar uma olhada. E o quarto e último ponto para prestar atenção no seu consumo de cafeína é a tolerância e dependência que a gente cria à cafeína. Como com qualquer outra droga psicoativa, quanto mais você consome, mais você vai criando uma tolerância a essa droga. Ou seja, a gente precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito que a gente estava tendo com uma dose menor antes. Se você toma café todos os dias, com certeza você já criou alguma tolerância a essa substância. Porém, isso não é necessariamente ruim se o seu consumo não está desenfreadamente aumentando. E além da tolerância, também existe a dependência de cafeína. Muitos de nós temos dificuldade de ficar sem tomar cafeína porque o nosso corpo já não funciona normalmente se a gente não está usando essa substância. Isso daí já é um nível de dependência à cafeína. Nosso corpo já se acostumou com ela estar presente e funciona normalmente quando ela está lá. Quando você não consome cafeína, a gente fica desatento, letárgico, cansado, desfocado e até nervoso. Esses todos são sintomas de abstinência. Em muitos casos, os benefícios que as pessoas falam que sentem com a cafeína, na verdade, é só elas voltando ao estado normal e saindo dessa sensação de abstinência. Mas fica tranquilo, a dependência de cafeína não é tão danosa nem de longe quanto a dependência de outras substâncias. O café ou as bebidas que contêm cafeína são seguras, elas são baratas, são acessíveis em maioria dos lugares do mundo e não causam danos a terceiros com o seu consumo. Elas são facilmente reguladas pela dosagem e elas estão correlacionadas a níveis maiores de saúde. Mas para controlar a sua dependência, faça pausas esporádicas no seu consumo de cafeína e controle para você não aumentar continuamente o tamanho da dosagem que você está tomando todos os dias. Com esses 4 pontos sendo observados, você está mais que preparado para usar a cafeína de forma inteligente que realmente ajude sua produtividade sem cair em armadilhas. E lembre-se, não é só porque uma coisa é comum que ela é normal para o nosso corpo. Tudo precisa ser observado na lente do conhecimento e da autoobservação para saber o que vai ser melhor de fato para você. Se você gostou de aprender como usar o seu cafezinho de forma mais eficiente no seu dia a dia e ter níveis maiores de produtividade, se inscreve no canal para continuar recebendo insights científicos como esse para melhorar sua produtividade de forma leve. Um abraço, alimente sua mente.